E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando nossa aula de número 11 do curso de português. Você vai acompanhar a resolução de questões de interpretação de texto. Essas questões estão no seu livro a partir da página 106, ok? O ideal é que você assista a esse vídeo depois de ter resolvido as questões, tá bom? Então vamos acompanhar a correção, são 20 questões, eu selecionei aqui algumas para a gente fazer, o seu livro traz o gabarito de todas, tá? Qualquer dúvida você já sabe, entra em contato pelo WhatsApp, tá bom? Vamos à primeira questão, olha só uma questão que tem dois textos. O primeiro texto é de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Tinham deixado os caminhos cheios de espinho e seixos, fazia horas que pisavam à margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. Sim, a Vitória distraiu-se olhando os chique-chiques e os mandacarus que avultavam na campina. Um mormaço levantava-se da terra queimada. Estremeceu, lembrando-se da seca, o rosto moreno desbotou, os olhos pretos arregalaram-se. O outro texto também de Vidas Secas. E Fabiano, depois no chão parte da carga, olhou o céu, as mãos em pala na testa. Arrastara-se até ali na incerteza de que aquilo fosse realmente mudança. Retardara-se e repreendera os meninos que se adiantavam. Aconselhara-os a poupar forças. A verdade é que não queria afastar-se da fazenda. A viagem parecia-lhe sem jeito, nem acreditava nela. Preparara-a lentamente, adiara-a, tornara a prepará-la e só se resolvera a partir quando estava definitivamente perdido. Podia continuar a viver num cemitério? Nada o prendia àquela terra dura, acharia um lugar menos seco para enterrar-se. Era o que Fabiano dizia, pensando em coisas alheias. O chiqueiro e o curral que precisavam conserto, o cavalo de fábrica, bom companheiro, a égua lazã, as catingueiras, as panelas de losna, as pedras da cozinha, a cama de varas. E os pés dele esmoreciam, as alpercatas calavam-se na escuridão. Seria necessário largar tudo? As alpercatas chiavam de novo no caminho coberto de seixos. E diz a questão, os textos 1 e 2 são de autoria do escritor nordestino Graciliano Ramos, que em sua obra retrata de forma bastante peculiar os problemas de sua região. Esses textos têm em comum o fato de abordarem. Então nós estamos trabalhando com aquela habilidade que pede para você comparar textos, né? Então, comparando esses textos aí, eles têm em comum o fato de abordarem o quê? A letra A diz o êxodo do homem nordestino em busca de melhores condições de vida. Letra B, o descaso do homem nordestino com a paisagem que o circunda. A decadência física, moral e psíquica das pessoas que são vítimas da seca na região norte do Brasil. A falta de sensibilidade dos moradores do Nordeste para lidarem com os problemas trazidos pela seca. E a preocupação em discutir sobre o assistencialismo governamental, as misérias existências que afetam o nordestino. Ora, gente, falar que o nordestino tem descaso com a paisagem que o circunda, né? Falar da decadência moral do nordestino, ou pior ainda, que é do pessoal da região norte, o texto fala do Nordeste, né? A falta de sensibilidade dos moradores do Nordeste para lidar com a seca, nós sempre soubemos lidar com a seca, não é? A preocupação em discutir sobre o assistencialismo governamental, isso até existe e continua existindo, mas o texto não trata disso. O texto, de fato, mostra o êxodo do homem nordestino em busca de melhores condições de vida, uma questão tranquila aí, tenho certeza de que você acertou na letra A. Tudo bem? Vamos para a segunda questão. Olha só, tem um soneto do Álvares de Azevedo, autor que nós discutimos esta semana na aula de literatura e redação. Então vai lá, dá um pulinho na aula de literatura e redação para conhecer um pouquinho mais do Álvares de Azevedo, que é um autor da segunda geração romântica, tá bom? Vamos ver o texto dele. Pálida a luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Era a virgem do mar, na escuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Era mais bela, o seio palpitando, negros olhos as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti às noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo.
Levando-se em conta o autor e a corrente estética em que se enquadra o soneto apresentado, pode-se afirmar que a figura feminina é tratada. Nós tratamos exatamente disso na aula desta semana. Vá lá, aula número 11, literatura e redação. Já que o tema de redação era bem casadinho com literatura, então a gente falou da segunda geração romântica, e se você assistiu a essa aula, você não vai ter nenhum problema em acertar essa questão, porque a gente falou lá do romantismo como uma escola literária em que os autores imaginavam a mulher de forma muito subjetiva, colocando-a como se fosse um anjo, né? De forma idealizada. Existe uma idealização do amor no romantismo, e isso está contemplado na letra A. Né? A figura feminina é tratada de forma idealizada e sensualista, como se vê na recorrência à ideia de brancura, palidez e voluptuosidade, características aí do texto do Álvares de Azevedo. Assistindo a aula de literatura, você não fica com nenhuma dúvida em relação a essa questão aí, né, de interpretação ao mesmo tempo do elemento literário, tá bom? Então, letra A, vamos à terceira questão. Estive pensando em escrever sobre os motivos pelos quais eu gosto tanto de você. Talvez seja a sua risada exagerada ou esse jeito todo fofo de escrever. Talvez eu goste de você pelo sorriso que você dá quando atende o celular. Ou talvez seja pelo jeito que você me irrita falando sobre aquele livro lá. A insistência para eu torcer pelo seu time, todo esse amor pelo Gregório e a Clarice, esse mau humor matinal que você tem e essa camiseta azul do Superman. Talvez eu nem precise de motivos para amar você, eu nunca precisei de muita coisa para te querer. Eu sei, não preciso de razões ou de motivos para te amar e te querer aqui, mas talvez eu te ame tanto assim apenas pelo jeito que você sorri. Eu sei que no final essa distância não vai importar, porque você é o alguém que eu escolhi para amar. E por mais que isso demore, o tempo vai passar, e por todos esses motivos eu vou te esperar. A questão número 3. Assinale a opção em que se verifica uma figura de linguagem conhecida como paradoxo. Paradoxo muita gente confunde com antítese, não é? Na verdade, são coisas diferentes. A antítese é quando você coloca em evidência palavras opostas ou expressões opostas. Por exemplo, a famosa oração de São Francisco, né? Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Então você tem aí ideias opostas colocadas ali, e isso é a antítese. No paradoxo, há um cruzamento dessas ideias, não é? Um cruzamento. Por exemplo, o Cazuza diz, eu vejo um museu de grandes novidades. Normalmente museu é de coisas antigas, não é? Mas um museu de grandes novidades, isso seria um paradoxo. Você tem as ideias contrárias, mas essas ideias estão se fundindo, tá? Então, paradoxo. Vamos olhar o texto? Onde é que nós teríamos um paradoxo aí? Olha só, acho que está bem óbvia, né? A resposta ali na letra D, tudo assim perfeitamente imperfeito. É esse cruzamento aí de um advérbio junto de um adjetivo e sentidos opostos, né? Tudo perfeitamente imperfeito. Como é que pode ser perfeitamente se está imperfeito? Então, as ideias contrárias se chocando, isso é o paradoxo, tá? Olha só, a quarta questão, na verdade, tem um probleminha de um outro texto. A resposta seria a letra A, mas aí você não tem essa frase no texto. A gente pede desculpas, então, por esse deslize, tá certo? Vamos para o quinto quesito. Tipo de texto eletrônico, uma tecnologia informática radicalmente nova e, ao mesmo tempo, um modo de edição, não é? Uma definição do que é hipertexto. Uma outra definição, um texto que bifurca, que permite que seja o leitor a eleger o melhor ecrã interativo. De acordo com a noção popular, trata-se de uma série de blocos de texto conectados entre si por nós, que formam diferentes itinerários para o utilizador. Terceira definição, são janelas num ecrã que são associadas a objetos numa base de dados e links criados por esses objetos, tanto graficamente como na base de dados. E uma quarta definição, hipertexto no seu nível mais básico é um manipulador de bases de dados que permite ligar páginas informativas usando links que os associam. Num nível mais alargado, o hipertexto é um ambiente de software em que se realiza trabalho colaborativo, comunicação e aquisição de conhecimentos. As características desse software estimulam o cérebro para armazenar e recuperar informação, fazendo uso de links para um acesso rápido e intuitivo. E aí você tem um exemplo da Folha de São Paulo, né? Uma imagem do site da Folha de São Paulo. Diz o seguinte: no que diz respeito à relação entre hipertexto e o conhecimento por ele produzido, a página online do jornal Folha de São Paulo
deixa claro que o hipertexto modifica a noção tradicional de leitura, por quê? A grande questão do hipertexto é que ele rompe com um padrão tradicional de leitura, que é aquela leitura linear, em que você tem que seguir as linhas direitinho, página por página, como acontece num romance, por exemplo. Quando você vê a capa de um jornal, né, você escolhe o que você quer ler. Você não é obrigado a ler um jornal inteiro, você não é obrigado a ler pela ordem, até porque não existe muita ordem nesse sentido. Você tem lá a diagramação do jornal. Então, o que é que ocorre? Você escolhe o seu próprio caminho. É essa escolha do caminho que você vai fazer que vai caracterizar o hipertexto. A grande diferença é essa. O hipertexto permite que você faça pontes, que você trace o próprio caminho que você quer seguir. E onde é que isso está dito aí na quinta questão? Na letra C. A compreensão é feita através do estabelecimento de relações entre porções textuais, desobedecendo aos padrões lineares de leitura. Ou seja, você não é obrigado a ler linha a linha, fazer aquela leitura tradicional. Você escolhe o que é que você quer ler e você escolhe o caminho, tá bom? Então, quinto quesito, letra C. Vamos para a sétima questão. Olha só, trabalha com a habilidade de identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. Em outras palavras, coesão textual. Olha só, no trecho. Mas isso não deve nos espantar, porque essa atitude corresponde perfeitamente ao tipo de sociedade daquela época. Os itens sublinhados são significativos textualmente por quê? Bom, o isso não deve nos espantar. Para você saber o que significa o isso, você teria que ler um texto, não é verdade? Quando diz porque essa atitude, para você saber qual é a atitude, você também teria que ter uma informação prévia. Essa atitude, porque está retomando. Quando diz ao tipo de sociedade daquela época, para você saber qual é a época, você também precisaria ter um texto anterior, né? Então a gente percebe que esses pronomes aí fazem referência a itens que estão dentro de um texto e que servem para dar a progressão ao texto, né? Quando são elementos referenciais. A mesma coisa que você faz numa redação, por exemplo. Então, a partir disso, nós teríamos como resposta a letra D, retomam partes anteriores do texto e promovem a sua continuidade e coerência, que é exatamente o que acontece na sua redação, quando você usa o pronome isso, quando você diz esse problema, essa situação, quando você usa esses pronomes demonstrativos referenciais, você está justamente marcando aí, linkando com alguma coisa que você já escreveu, ao mesmo tempo em que você dá progressão ao texto, tá? Então, resposta letra D para a sétima questão. Temos aí o primeiro texto. Nesta época do ano em que comprar compulsivamente é a principal preocupação de boa parte da população, é imprescindível refletirmos sobre a importância da mídia na propagação de determinados comportamentos que induzem ao consumismo exacerbado. No clássico livro Capital, Karl Marx aponta que no capitalismo os bens materiais, ao serem fetichizados, passam a assumir qualidades que vão além da mera materialidade. As coisas são personificadas e as pessoas são coisificadas. Em outros termos, o automóvel de luxo, uma mansão em um bairro nobre ou a ostentação de objetos de determinadas marcas famosas são alguns dos fatores que conferem maior valorização e visibilidade social a um indivíduo, não é? Essa ideia aí do Karl Marx em O Capital é muito clara quando a gente vê, por exemplo, alguém que paga 10 mil reais numa bolsa, alguém que paga 2, 3 mil reais numa sandália, não é? A gente tem aí, claro, uma visão mercantilista das coisas, não é? Isso aí, claro, tem um valor social, as pessoas passam a admirar, muitas vezes, aquela pessoa que esnoba, como a gente fala, né? Aquela ideia de passar para os outros que o indivíduo é bem sucedido, e isso se faz por meio de quê? Da exposição dos bens materiais. Então isso é muito comum na sociedade, né? Aquela pessoa que às vezes começa a ganhar dinheiro e a primeira coisa que faz é comprar um carrão, não é? Às vezes a garagem está caindo aos pedaços, mas o carro é um carro de luxo. Então essa visão aí mercantilista das coisas, em que as pessoas são coisificadas e as coisas são personificadas, elas é que passam a ganhar valor. Há um outro texto também, do Barcelos. Olha só, todos os dias, em algum nível, o consumo atinge nossa vida, modifica nossas relações, gera e rege sentimentos, engendra fantasias, aciona comportamentos, faz sofrer, faz gozar. Às vezes constrangendo-nos em nossas ações no mundo, humilhando e aprisionando, às vezes ampliando nossa imaginação e nossa capacidade de desejar. Consumimos e somos consumidos.
Numa época toda codificada como a nossa, o código da alma, o código do ser, virou o código do consumidor. Fascínio pelo consumo, fascínio pelo consumo. Felicidade, luxo, bem-estar, boa forma, lazer, elevação espiritual, saúde, turismo, sexo, família e corpo são hoje reféns da engrenagem do consumo. E o que pedia a questão? Esses textos propõem uma reflexão crítica sobre o consumismo. Mais uma vez, estamos diante da habilidade de comparar textos. Ambos partem do ponto de vista de que esse hábito desperta o desejo de ascensão social, provoca mudanças nos valores sociais, advém de necessidades suscitadas pela publicidade, deriva da inerente busca por felicidade do ser humano, resulta de um apelo do mercado em determinadas datas. Ora, os dois textos mostram que esse consumo provoca mudanças nos valores sociais. Por quê? Porque as pessoas passam a ter o seu valor associado ao valor das coisas que elas possuem. É aquela ideia de que o indivíduo bem-sucedido é aquele indivíduo que tem bens materiais. E hoje não basta ter os bens materiais, é preciso exibi-los, é preciso ostentar, né? É essa a ideia que está presente aí no texto. Beleza, galera? Vamos para a próxima questão. Você tem aí uma charge da Mafalda, né? Mas por que eu tenho que fazer isso? E aí a voz da mãe, porque eu estou mandando e eu sou sua mãe. Se é uma questão de títulos, eu sou sua filha. E nos diplomamos no mesmo dia, não foi? Bom, a Mafalda sempre questionadora, né? Olha o que diz a questão. O efeito de humor da tirinha acima se deve a quê? Né? Questão de efeito de humor é uma questão certa lá do Enem, tá? Você vai ter um quesito da prova perguntando sobre o efeito de humor. O que é que causa o efeito de humor? Aqui na tirinha, a postura desobediente da Mafalda diante da mãe. Bom, você riu, você acha graça simplesmente porque a Mafalda está ali com uma postura desobediente? Não, né? Normalmente a tirinha aí da Mafalda é um jogo de palavras, né? A Mafalda é muito inteligente, muito sarcástica. E normalmente o efeito de humor das tirinhas da Mafalda, né? O efeito de humor é marcado pelo jogo de ideias ou um jogo de palavras ali. A resposta autoritária da mãe de Mafalda à pergunta da filha, ao uso de palavras em negrito e cada vez maior do segundo ao quarto quadrinho, ao fato de aparecer apenas a fala da mãe de Mafalda e não a sua imagem, ou aos sentidos atribuídos por Mafalda para as palavras títulos e diplomamos. O que faz a gente achar graça é essa história de título mesmo, porque a mãe diz, faça isso porque eu sou sua mãe. E aí ela disse, se é uma questão de título, eu sou sua filha e nos diplomamos no mesmo dia, né? Então a gente acha graça nesse raciocínio aí da Mafalda a respeito das ordens da mãe, né? Que a ordem seria simplesmente por causa de um título. E aí ela disse que também tem um título e que as duas foram diplomadas no mesmo dia. Portanto, resposta letra E nessa questão de número 10. Tá bom, galera? Vamos para a próxima? Olha só, você tem aí uma imagem do filme Life of Pi, né? A Vida de Pi, um grande sucesso do cinema, e depois você tem um desenho aí do personagem Calvin e do tigre Haroldo, né? Uma imagem que também nos remete ao filme. Bom, por intertextualidade entende-se a relação de um texto com outro pré-existente. Intertextualidade foi tema da nossa aula de número 10, né? E de número 9. Então, duas aulas a gente viu sobre intertextualidade. Agora o exercício. O que é que a gente vê aí na charge em relação ao filme? Acho uma questão muito fácil, não precisamos nos prolongar. O que a gente tem é uma paródia, né? Paródia é quando você muda o sentido original, normalmente para criar humor, tá certo? Isso é a paródia. Então, letra A na questão de intertextualidade. A próxima questão, mais uma da Mafalda. Quando eu crescer, quero ter muitos vestidos e eu muita cultura. Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? Não. Experimenta sair sem vestido? É triste ter que bater em alguém que tem razão. Bom, vamos lá, né? Na tirinha de Quino, a personagem Mafalda afirma no último quadrinho ter sido persuadida por Susanita. Esta teria sido, inclusive, a razão para Mafalda apelar para a violência. A propósito, qual foi a estratégia argumentativa de que se valeu a personagem Susanita para convencer Mafalda? Agora uma questão sobre estratégia argumentativa, e você viu lá na tirinha, né? A Susanita diz que quer ter um vestido, a Mafalda diz que quer ter cultura, e aí a Susanita diz, se você sair à rua
sem cultura, a polícia te prende? Não. Experimenta sair sem vestido? Então, isso aí é o quê? É uma exemplificação. Pois Suzanita cita um fato ocorrido com uma falda. Não, ela cita uma possibilidade, não é? Letra B, utilização de dados concretos? Também não. Por quê? Porque ela apresenta uma ideia hipotética. Letra C, argumentação por causa e consequência, pois estabelece uma relação entre a sua tese e as consequências que uma opção diferente poderia gerar. Bom, aí a gente vai ter a resposta exatamente nessa questão, causa e consequência. A causa seria o quê? Sair à rua sem cultura não tem consequência, a polícia não te prende. Agora sai à rua sem o vestido e você vai ser presa, né? Então existe uma causa e consequência. Essa foi a estratégia argumentativa utilizada aí pela personagem Suzanita, tá bom, galera? Vamos para a próxima questão. Mafalda hoje está reinando, né? Está resolvido. Resolvido o quê? Vou ser engenheiro. E para isso você teve que subir na cadeira? É que vou ser um grande engenheiro. E aí a cadeira quebra no último quadrinho e ele volta, né? Vamos lá. O último quadro da tirinha, elaborado em linguagem não verbal, estabelece em relação à fala de Felipe uma... Olha só. Ele diz que vai ser um grande engenheiro e para isso sobe na cadeira. A cadeira quebra no último quadrinho. Isso seria uma contradição, pois se contrapõe à fala presente no quadro anterior, uma confirmação, pois concorda com a fala do quadro anterior, uma metáfora que transpõe o conteúdo da fala para a forma imagética, uma decisão, pois mostra a ação que a personagem vai realizar, ou uma metonímia, pois toma o resultado da ação como referência à totalidade. Bom, gente, para isso você precisava conhecer um pouquinho, claro, metáfora e metonímia, mas o que existe aí, de fato, é uma contradição. Porque quando ele diz eu vou ser um grande engenheiro, grande porque ele está ali no alto da cadeira. A cadeira quebra, parece uma brincadeira, dizendo, olha, você não vai ser um grande engenheiro não, né? Então, a ideia do último quadrinho se contrapõe à ideia do quadrinho anterior, em que ele está numa posição elevada, dizendo que vai ser um grande engenheiro, ok? Então, letra A nessa questão. Vamos à próxima. O redescobrimento do Brasil, os navegadores. Você sabe com quem você está falando? Os índios. Tio, dá um trocadinho. A carta de caminha. Como é aí, Vaz? Na boa, essas bandas já foram melhores. Bom, nós temos aí uma paródia com o descobrimento do Brasil. Falei de paródia agora há pouco, com aquela questão lá da vida de Pi, né? E aí vejam que é como se o descobrimento fosse adaptado para os dias de hoje, tá certo? Em que o português, todo cheio de si, questiona, você sabe com quem está falando, né? Naquele ar de superioridade. O índio, pobre coitado, agora colocado numa situação de mendicância, né? Pedindo ali um trocadinho. E a carta, olha que está entre aspas, a carta de Pero Vaz de Caminha, aí aparecendo na forma de uma mensagem de WhatsApp. A intertextualidade surge a partir do diálogo de diferentes textos, muitas vezes produzidos em períodos de tempo distintos. Com base nesse conceito, entende-se que a tirinha desconstrói o discurso da história oficial do Brasil, sugerindo o redescobrimento da nação por parte da tecnologia? Óbvio que não, absolutamente nada a ver, é apenas uma releitura. Reensena o descobrimento do Brasil, trazendo como única inovação em relação à história oficial o uso da linguagem coloquial. Não estamos trabalhando com linguagem coloquial aí, né, gente? Não é essa a questão. Apresenta o índio como pedinte, dialogando com a situação de abandono dos povos indígenas atualmente? Bom, pode ser essa a resposta, né? Vamos ver as outras. Reproduz como linguagem mais informal as impressões sobre o Brasil que Pero Vaz de Caminha registrou na carta enviada ao rei de Portugal em 1500? E letra E, representa por meio da fala do português no segundo quadrinho uma relação de autoritarismo típica do Brasil colonial que já foi dissipada na atualidade. Também não foi dissipada, né? O que acontece é que nós temos aí, como eu já tinha dito lá na explicação, o índio colocado como pedinte, dialogando com a situação dos povos indígenas atualmente, muitos deles numa situação bem difícil do ponto de vista econômico, tá? Então, letra C é a resposta para essa questão. Mais uma, olha só. É evidente que a vitamina D é importante, mas como obtê-la?
realmente a vitamina D pode ser produzida naturalmente pela exposição à luz do sol, mas ela também existe em alguns alimentos comuns. Entretanto, como fonte dessa vitamina, certos alimentos são melhores do que outros. Alguns possuem uma quantidade significativa de vitamina D naturalmente, e são alimentos que talvez você não queira exagerar. Manteiga, nata, gema de ovo e fígado. Observa que lá no início se diz que a vitamina D é importante. Faz-se a pergunta como obtê-la. No texto 2, todos nós sabemos que a vitamina D, colecalciferol, é crucial para a sua saúde. Mas a vitamina D é realmente uma vitamina? Está presente nas comidas que os humanos normalmente consomem? Embora exista em algum percentual na gordura do peixe, a vitamina D não está em nossas dietas, a não ser que os humanos artificialmente incrementem um produto alimentar, como o leite enriquecido com vitamina D. A natureza planejou que você a produzisse em sua pele e não a colocasse direto em sua boca. Então, seria a vitamina D realmente uma vitamina? Bom, frequentemente circulam na mídia textos de divulgação científica que apresentam informações divergentes sobre um mesmo tema. Comparando os dois textos, constata-se que o texto 2 contrapõe-se ao 1 quando? Então, uma questão aí de comparação entre textos, não é? Você viu, o texto 1 fala lá dos alimentos que tem a vitamina D. O texto 2 questiona e diz, não é, que a vitamina D foi feita para ser produzida pela nossa pele e não para a gente colocar pela boca. Então, o texto 2 comprova cientificamente que a vitamina D não é uma vitamina? Não comprova, questiona. Demonstra a verdadeira importância da vitamina D para a saúde? Também não é isso que o 2 faz em relação ao texto 1. Enfatiza que a vitamina D é mais comumente produzida pelo corpo que absorvida por meio de alimentos? Pode ser essa a resposta, né? Afirma que a vitamina D existe na gordura dos peixes e no leite, não em seus derivados? O texto não falou isso. Levanta a possibilidade de o corpo humano produzir artificialmente a vitamina D? O texto também não falou isso, né? Então a gente tem aí a letra C. O texto 2, em relação a 1, enfatiza que a vitamina D é produzida pelo corpo, não é? E muito mais do que absorvida por meio de alimentos, a não ser que esses elementos sejam manipulados pelo próprio ser humano. Tá bom, galera? O livro traz mais, acho que 3 ou 4 questões, né? Mas como eu falei, o gabarito está lá. Qualquer dúvida, você entra em contato pelo WhatsApp e a gente responde, tá certo, galera? Bons estudos para todo mundo. Lembrando que a gente ainda tem a aula de gramática e tem a aula de redação, que esta semana é junto com literatura, casadinha ali para falar do romantismo, tá bom? Espero todo mundo nessas aulas. Assistam e mantenham o foco, tá bom? Grande abraço, tchau!